Olá, meus amados, a paz. Bem-vindos ao quinto encontro da série Intimidade e hoje nós vamos falar sobre a importância do jejum, como se fazer um jejum, qual é o jejum que agrada a Deus e que a gente possa aprender, né, como jejuar de forma a buscarmos a ter mais intimidade com Deus. Esse é o nosso propósito aqui, amém? O propósito de jejuarmos é nos humilharmos diante de Deus, né? É dizer para Ele que nós precisamos mais dele do que de satisfazer os nossos desejos, né? Os desejos da nossa carne, as nossas necessidades físicas. E quando a nossa carne fica fraca, o nosso espírito ele fica mais leve. Então, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos ter mais discernimento espiritual. A gente recebe, né, algumas bênçãos dos céus e nós vamos ver isso através da palavra. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, a palavra diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vê aqui que existe uma promessa do Senhor, né, para curar nossa vida, curar a nossa casa, curar, né, aqueles que nós amamos, sarar, né, nos lavando do pecado, lavando a gente de tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Mas existe uma condição para que a gente receba essa bênção. E a condição é: se o meu povo se humilhar. Como que o povo se humilha? Nós vemos aqui, lá em Salmos 35:14, a palavra diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aqui a gente vê que as pessoas, né, no Antigo Testamento, elas usavam o ato de jejuar como uma forma de se humilhar, de humilhar a sua alma diante de Deus. Então, quando aqui em 2 Crônicas está dizendo se humilhar, é nós adotarmos aqui uma postura de prostração diante de Deus, jejuar, né? Colocar diante de Deus a nossa necessidade de evoluir espiritualmente, mostrando para Ele que nós queremos mais do mundo espiritual e menos do mundo físico, né? Então, quando eu estou jejuando, eu estou tentando agradar mais a Deus do que a mim. Inclusive, estou abrindo mão de me agradar, né? Para agradar a Deus. E aí ele diz, e orar. Ou seja, além do jejum, tem que ter a oração. A oração é quando a gente se conecta com Deus. A gente faz petições, súplicas, intercessões. Tudo é em favor de um propósito, né? Sempre quando nós formos jejuar, nós temos que colocar ali um propósito definido. Nós temos que estabelecer qual que é o objetivo desse jejum, quantos dias, quais são as regras, né, que nós vamos que nós vamos seguir para que Deus possa conceder para a gente, né, as bênçãos que nós precisamos. E aí, aqui diz também, além de jejuar e orar, tem que buscar a face de Deus, ou seja, ter intimidade, buscar ter essa intimidade, buscar estar na presença de Deus, buscar fazer aquilo que é justo, que é correto, aquilo que agrada ao coração de Deus, né? Não adianta nada a gente deixar de comer, não adianta nada a gente orar se a gente não pratica atos de justiça. Ou seja, enquanto eu estou jejuando, eu estou falando mal das pessoas, eu estou criticando o meu próximo, eu tô apontando o dedo, eu tô tendo discussões dentro da minha casa ou com pessoas que próximas de mim. Eu não vigio o meu coração. Então, eu permito que o meu coração se contamine com as coisas do mundo exterior, né? As coisas ao meu redor. E a gente precisa estar vigilante durante o período de jejum, porque é uma batalha, nós enfrentaremos uma batalha espiritual, e nós vamos ver isso mais na frente. Continuando aqui, ele ainda diz, e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, jejuar, orar,
buscar ter intimidade com Deus, praticar atos de justiça e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, tem que haver o arrependimento. Tem que haver o arrependimento dos maus caminhos, das vezes que eu andei longe da presença de Deus. Tem que ter a mudança de postura. Tem que ter a metanoia, né? Que a gente chama de metanoia, que é quando existe o arrependimento tão profundo dentro de mim que me faz mudar de rota, que me faz não querer voltar a cometer aquele erro novamente. Aí Deus diz: aí eu ouvirei dos céus. Se o povo se arrepende, se o povo pratica justiça, se o povo se humilha diante de mim por causa dos seus maus caminhos, né? Eles reconhecem que precisam de mim. E o povo ora, então eu vou ouvir dos céus e eu vou perdoar os pecados deles. E aí sim, eu vou derramar bênçãos sobre eles, trazendo cura, libertação para todos eles. Nós precisamos entender que jejum não é dieta, não é passar fome, né? O nosso objetivo aqui não é de emagrecer, o objetivo do jejum é de buscar evolução espiritual, de buscar intimidade com Deus, de buscar respostas, né? Muitas pessoas começam a fazer o jejum porque precisam de alguma resposta, precisam fazer alguma mudança, né? Tomar alguma decisão e ainda não tem uma resposta de Deus clara, qual é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Então, existem propósitos que nos fazem a jejuar, que nos levam a jejuar, né? Existem vários tipos de jejum, e eu vou falar alguns deles aqui que estão relatados na Bíblia. O jejum parcial é o jejum que Daniel fazia, né? Que ele tirava alguns tipos de alimentos da refeição dele. Ele normalmente tirava produtos de origem animal, ele tirava perfumes, né? Tudo que poderia relacionar com a sua aparência, com a vaidade, né? Ele abria mão dessas coisas, abria mão de bebida, tudo que era prazeroso ao paladar, Daniel tirava e ficava ali comendo tudo que não era prazeroso, legumes, né? Frutas, e aí ele ficou durante 3 semanas se alimentando somente de coisas de origem vegetal. Nós vemos também o jejum que é total, que foi o jejum que Esther fez. Esse jejum, ele não é recomendado, porque o nosso corpo, ele precisa estar hidratado, ele precisa, né, ser hidratado. Nós somos praticamente 70% água, né? E o nosso corpo é praticamente 70% água. Então, nós precisamos nos hidratar. Por isso, ele não é recomendado.